Vamos lá. Então, o próximo tópico, o último tópico nosso, dos 3 previstos para esse evento, é o tópico extremamente importante dos direitos de transmissão. Um tema muito palpitante, que chama muita atenção das pessoas. E, Pedro, eu queria lhe pedir que, antes da gente iniciar o debate, que você fizesse, sinteticamente, né, uma abordagem... Eu sou o cara mais sintético da diretoria. Uma abordagem sobre a situação atual do clube no que tange aos direitos de transmissão. Até para a gente situar a plateia aqui sobre o tema, é importante que tenhamos uma noção didática e concisa, você que é professor licenciado, inclusive, da situação atual do clube, com relação aos contratos de transmissão. Como é que está o Bahia no momento com relação a isso? Tá. Normalmente, os contratos de transmissão são da Globo, né? E aí tem uma série de propriedades, de placa e tudo, mas para o que a gente vai discutir aqui hoje, o que interessa é TV aberta, TV fechada e pay-per-view, né? E o campeonato estadual, né? Que o campeonato estadual, o contrato do Bahia foi renovado uma semana antes da nossa posse, não foi, Marcelo? A Globo foi em cima do Bahia e renovou o contrato uma semana antes da eleição, certamente por imaginar que teria uma dificuldade maior após a eleição. Mas isso faz parte do negócio e o clube também fez a negociação. Então a gente tem o campeonato estadual, que já está vendido, a Copa do Nordeste, que está vendida até 2023 para o esporte interativo, e os direitos do Campeonato Brasileiro. Hoje, como? Salvo engano, 2020. Salvo engano. Hoje, a gente tem 2 situações distintas do Esporte Clube Bahia quanto ao direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. A gente tem, até o ano que vem, um contrato com a Rede Globo de televisão, no qual estão contempladas a TV aberta, que é a Globo, TV Bahia, Canal 11, né, aqui, a TV fechada, que é o Sport TV 1, 2, 3, etc., e o Premier, que é o que a gente paga para ver o pay-per-view. Tá? O Bahia já afirmou, como todo mundo sabe, para as temporadas de 19 a 24, o contrato de transmissão de TV fechada com o canal Esporte Interativo, que até outro dia chamava EI Plus, que agora vai passar a se chamar Esporte Interativo efetivamente. Então, o Bahia tem para vender no próximo, para a temporada de 2019, as mídias de TV aberta e Premier, que é o PFC. Tá? E aí o que acontece? Hoje, a gente não tem grandes concorrentes para a TV aberta. Quem transmite futebol na TV aberta é a Globo. No nosso contrato com o Esporte Interativo, a gente tem uma garantia que, caso nós não renovemos com a Globo a TV aberta, eles têm que comprar. Tá? Esse foi um cuidado que a gente tomou para evitar possíveis retaliações da Globo. Já o Premier, o PFC, tem uma coisa que acho que 99% do grande público não sabe. Esse produto ele foi idealizado pela Globo, e quando foi idealizado, era um custo de produção muito alto, lá atrás, né? E ninguém produzia todos os jogos hoje como são produzidos. E aí a Globo fez um acordo com os clubes, que é do produto Premier, 62% é da Globo, 38% é dos clubes. E desses 38%, nós temos a divisão surreal, que coloca Flamengo e Corinthians lá na frente e tal e tal. Então, além de ter essa briga de como dividir esses 38%, alguns clubes não estão muito satisfeitos com a Globo ficar com 62%. Porque o grande conteúdo são os clubes, né? Claro que isso não é uma coisa que vai se mudar com facilidade, né? Mas é uma coisa que tem que ser discutida. E se a Globo não quiser mexer, como eu imagino que não vai querer mexer nesses 62% dela, a gente vai ter que tentar, e a gente já vem tentando, rever como é que se faz essa divisão no pay-per-view. Já houve uma evolução grande da própria Globo, até por causa do advento da concorrência do esporte interativo, e eles mudaram a forma de remuneração dos clubes só nas janelas de TV aberta e TV fechada, que é o Sport TV. Né? Quando nós assinamos com o esporte interativo, nós fizemos a divisão 50, 25, 25. Como é isso? 50% da receita é dividida por igual para todos os clubes que aderiram ao contrato. 25% da receita é dividida de acordo com a audiência que vai ser medida nos termos do contrato de esporte interativo pelo IBOP. E os outros 25% de acordo com a colocação do clube, com um fator de variação de 1 para 3, salvo engano. Ou seja, o clube que ficar em primeiro, desses 25%,
vai ter 3 vezes mais do que o clube que ficar em último desses 25%. Esse foi o modelo. E a Globo fez com os outros clubes um modelo de igualzinho, só que igualzinho nos critérios de divisão, mas diferente nas proporções. 40, 30, 30. 40 por igual, 30% de acordo com a colocação e 30% de acordo com a exposição, que no caso não é por Ibope, é por jogo exibido em TV aberta ou TV fechada. Então não há essa aferição de audiência. Tá? Então, hoje essa é a realidade. Provavelmente o ano que vem vai ser um ano de negociação para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019 nas TVs aberta e pay-per-view. Tá? Teve essa questão toda da Copa do Nordeste, da sede do esporte, que eu acho que é um tema interessante também de direito de transmissão. Mas esse é o cenário para a gente começar a bater o papo. Eu agradeço. Tem até umas perguntas aqui, Pedro. Tem 3 perguntas que acho que são mais voltadas para você mesmo. Mas eu queria ouvir aqui a opinião de Jatobá, de Aníbal e de Tiago, representando aqui seus grupos, né? E nesses grupos certamente há debates. O tema do direito de transmissão é um tema de extrema importância para o clube, dada a relevância no que diz respeito à receita, né? Então eu queria ouvir de vocês, começando agora por Tiago, que não começou ainda, né? Como foi o debate, como é o debate do Streaming Bahia sobre esse tema do ponto de vista macro, né? O que é que vocês pensam sobre isso? Bem, a gente constata, na verdade, e é uma constatação fácil, que realmente, como o Pedro disse, a gente tem uma questão nuclear nessa discussão, que é o protagonismo da Globo nesse mercado. Não só protagonismo em relação à sua colocação de líder de mercado, mas também por ser o principal investidor nesse nicho. Então, até se a gente imaginar em relação a pay-per-view, a gente não tem outros canais de pay-per-view estabelecidos além do Premier. Então, a gente tem algumas alternativas em relação à mídia via internet e tal, que foi até como surgiu o esporte interativo, mas uma estrutura montada para dizer, não vou vender o pay-per-view a você, vou vender a X, a Y. A gente teria até uma dificuldade de ter concorrência nisso. Acho que talvez a principal visão dos clubes nesse particular seja até de pensar quais são as alternativas. Então, nem que seja para manter-se com a Globo, com o Sport TV, com o Premier, de que forma a gente pode criar um mercado mais aguerrido nesse nicho, que outros players podem entrar nessa história. A gente tem, o clube já orçou, por exemplo, quanto custaria captar essa imagem e transmitir por internet, né? A gente tem, quanto é que isso custa para qualquer competição, enfim, se a gente quiser, não, o pay-per-view é meu, o sócio vai ter acesso de graça, e quem quiser vai assinar aqui na internet, vai entrar no site e vai assistir. É possível? É fantasia? Não sei. Aí eu não sei se o clube já chegou a orçar isso. Mas acho que o principal trabalho nesse momento é começar a vislumbrar quais são as alternativas. Para a gente não cair na mesma história de quem tem para comprar esse mesmo, a gente vai ficar aqui nessa negociação de força, tentar reunir alguns clubes em torno de uma resistência para não ser tão fácil, mas no final das contas acaba indo para o mesmo caminho, melhorando um pouco, mas sem concorrência. Acho que talvez o principal foco nessa questão seja essa. Quais são as alternativas que os clubes têm para não vender esses direitos de transmissão à Globo? Quem são os outros possíveis compradores? Ou quais são as outras formas de comercializar isso que não seja assinando um contrato, ganhando num rateio de uma forma que, enfim, está se tornando mais justa, mas de todo jeito ainda não é uma venda direta. Enfim, acho que pela nossa história até aqui, a história do Campeonato Brasileiro, a história até da investida de outras emissoras, a investida e desistência de outras emissoras em transmitir futebol, o Campeonato Brasileiro, é realmente um cenário difícil. Acho
acho que talvez a alternativa seja essa. Uma parte rapidinho. Na verdade, a investida e desistência de outras emissoras é porque antes se via um cenário em que as outras emissoras apenas faziam preço para a Globo, porque efetivamente nenhum clube estava disposto a mudar de emissora. Né? Não havia essa credibilidade dos clubes perante o mercado das empresas de transmissão, de que eles efetivamente estariam prontos para comprar uma briga, porque é uma ruptura, e mudar. Com essa mudança, o mercado mudou. Com essa mudança, na minha concepção, o mercado está bastante diferente. Mas a gente vai... Joia. Bom, pessoal, é meio covardia falar sobre a Globo, o quase monopólio que a Globo tem, porque eu particularmente tenho uma postura muito anti-Globo, porque eu tenho uma resistência absurda a monopólios e a oligopólios. E, no meu entender, no ponto de vista de futebol brasileiro, a Globo talvez seja o principal câncer, junto com a CBF. Aliás, não só junto, mas em conluio com a CBF. Então, eu achei que a decisão do Bahia e os demais clubes que assinaram com o Esporte Interativo, o principal ganho que eu vejo nisso, independente da parte financeira, foi a quebra de paradigma de que tinha que ser feito com a Globo. E essa assinatura tem um potencial enorme de criar, a partir de 2019, uma questão que precisamos já estar preparados para isso. Vamos supor, num jogo Bahia e Flamengo, a ser transmitido pelo canal fechado. Um jogo desse, o Flamengo estando no time da Globo e o Bahia estando no time do Esporte Interativo, do ponto de vista do canal fechado, isso vai obrigar os dois a sentarem numa mesa para definir como é que vai ser feita a transmissão e como é que vai ser feita essa negociação. Pode chegar num impasse do tipo que aconteceu lá no Paraná, não transmitir o jogo. E nessa situação, que alternativa teria? Como seria... A primeira seria para o estádio, que seria melhor. Mas como... esse, inclusive, é um dos grandes motivos, no meu entender, da queda de público nos estádios, só a quantidade de opções que se tem de se assistir hoje na comodidade de casa. Então, as pessoas mais comodistas e que não sentem o diferencial que é assistir ao vivo no estádio, tendem a se acomodar e assistir em casa. Computar todos os jogos fica até mais barato. Pois é. E o estádio, principalmente depois da Copa do Mundo, o custo não só de ingresso, mas o custo ficou caro. Estacionamento, mais a alimentação dentro do estádio, tudo encareceu absurdamente, o que aumentou a seletividade da presença no estádio. Mas o que eu queria colocar é isso. Pedro, até uma provocação para você. Já dentro dos grupos, dos clubes que assinaram com o Esporte Interativo, já se pensou em alternativa para essa situação de impasse? De fazer um pool de transmissão internet, ou sei lá, e como ganhar dinheiro com isso? Mas antes do Pedro responder isso. Anote aí, Pedro, porque eu queria ouvir também a posição de Jatobá sobre essa reflexão, genericamente falando, dentro do Independente Tricolor, essa questão aí do direito de transmissão. Por favor. O fato é que, com a chegada do Esporte Interativo, a gente passou a discutir esse assunto constantemente, porque antes não se discutia muito sobre direito de transmissão. A gente era refém da Rede Globo, essa é a questão, e hoje estamos aqui sentados discutindo. Uma das pautas é justamente a questão dos direitos de transmissão. Ter outras opções, a gente tem hoje Facebook, YouTube, claro que para o Bahia montar uma estrutura de transmissão dessa, eu não faço a mínima ideia de custo, pessoal para fazer isso, talvez até terceirizar em outros locais, enfim. Eu não tenho ideia de qual seria o investimento, mas eu tenho certeza de que, pelo que a Rede Globo fatura hoje, um retorno desse investimento teria. Agora, tem que ver a questão operacional, né? Existe uma análise da questão operacional de tudo isso, a questão de tecnologia para se investir. É algo que deve ser pensado. Hoje é possível, sim, a gente discutir sobre isso diante do cenário que nós temos. A chegada do Esporte Interativo balançou tudo isso aí, estremeceu toda essa questão da transmissão. A Rede Globo
detinha um monopólio por muito tempo, agora já revê os seus critérios de separação de cotas, porque o que a gente tem hoje é absurdo. O que Flamengo e Corinthians ganham em relação aos demais clubes do Brasil é absurdo. Não tem como se discutir. Às vezes até comentamos, né, que com o que eles recebem, comparado com o que a gente recebe, difícil a gente sonhar com o Campeonato Brasileiro, a gente chegando lá na ponta, em pontos corridos. Uma Copa do Brasil, sim. Mas em pontos corridos é completamente fora da realidade o que Flamengo e Corinthians recebem hoje, comparado ao que a gente recebe aqui. Então, a gente acha importante essa questão de encontrar outras formas de se aproveitar do direito de transmissão para gerar receita para o clube. Obrigado, Jatobá. Vejam bem, senhores, nós estamos aqui na reta final dessa mesa. Nós temos aqui mais 23 minutos para concluirmos o tempo previsto na mesa. Nós 7 perguntas aqui. É isso, isso que eu quero destacar. Nós temos mais 23 minutos para 19h20 nós encerrarmos a mesa e teremos 10 minutos para a organização do evento poder fazer o desfecho, né? E eu tenho aqui, na verdade, uma provocação que a Aníbal fez, além da provocação de Aníbal, mais 5 perguntas que me parece que são perguntas mais voltadas para Pedro Henrique responder por conta da posição dele na gestão do clube. Eu vou fazer essas perguntas para ele, mas eu coloco à disposição dos demais membros da mesa a possibilidade de intervenções, até pedindo a partes a ele, fazendo intervenções ao final das respostas, para nós darmos sequência à nossa dinâmica, tá certo? Bom, vamos começar aqui. Quer começar logo respondendo a provocação de Aníbal? Vá, comece com a provocação de Aníbal primeiro. Na verdade, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o Bahia é parceiro da Rede Globo, viu? Não sei quem da imprensa está aí. O Bahia é parceiro da Rede Globo, entendeu? Nós temos contrato, queremos renovar, inclusive, os contratos. É uma das maiores empresas do Brasil. Então, a gente não pode... Se tem uma coisa que eu já aprendi no futebol, é que a gente não tem que fazer inimizade com ninguém. Eu quero ser amigo de todo mundo, defendendo o interesse do Bahia. Certo? Então, eu gosto muito da Rede Globo, assisto o Canal 11, vejo meus jogos, tá? Então, não tem essa de o Bahia rompeu com a Rede Globo, não tem nada disso. Até porque o esporte interativo não é bonzinho, não. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Eles viram uma brecha, uma oportunidade no mercado e vieram fazer negócio. Aproveitaram uma lacuna, um vacilo da Globo, entraram no mercado, na Copa do Nordeste, que foi onde eles começaram a crescer, viram a oportunidade de ir no Campeonato Brasileiro, teve clube que comprou a confusão, porque viu que ia ganhar mais dinheiro, que ia romper o monopólio, e essa foi uma das perguntas que veio, o que é que levou o Bahia a assinar com o esporte interativo. Eu vou fazer a pergunta depois, porque eu vou dominar. Quem perguntou isso foi Moisés. Cadê Moisés? Aparece. O que é que levou o Bahia a perguntar, a fechar com o esporte interativo, foi, além da proposta ser melhor, foi a possibilidade de trazer um novo, na linguagem do mercado, player para o mercado, um novo agente para o mercado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está no mercado que apenas um comprador e a gente é o vendedor, em bom baianês a gente está acampado, né? Porque se só tem uma pessoa comprando o meu produto, ele vai pagar o que ele quiser. Então, quando a gente viu essa possibilidade de um novo agente nesse mercado, trazendo um valor considerável, aumentando, salvo engano, mais de 6 vezes, de 6 a 10 vezes a receita, porque a negociação foi tão longa que agora, só olhando o contrato para me lembrar. A gente não podia perder essa oportunidade, porque se você for reparar, a gente fechou com o esporte interativo talvez em março de 2016, né? Em novembro de 2015, a Globo nos procurou para renovar o nosso contrato. Agora, a proposta que a Globo fez era para diminuir o valor do contrato, com efeito imediato. Esse era o mercado com o monopólio. Nós recusamos, mas vários clubes assinaram. Vários clubes assinaram. Nosso co-irmão aí assinou. Só que aí depois que o mercado mudou, que não só o Bahia, mas alguns clubes assinaram com o esporte interativo, a Globo percebeu o que tinha feito e que ia perder penetração no mercado e que seus clubes seriam prejudicados frente aos rivais, porque dinheiro faz diferença no rendimento em campo. Foi lá e deu um contrato muito parecido com o nosso, para esses clubes que já tinham fechado com ele. Ou seja, a nossa atitude, a nossa ação de vanguarda e pioneira beneficiou os outros clubes também. Foi por isso que a gente fez, isso foi o principal fator que nos levou a fechar com o esporte interativo. Além de ser um contrato mais vantajoso, a gente acabou com o monopólio.
A gente tem mais de um agente no mercado e também é importante isso para a TV aberta, porque antigamente a Record chegou, na época do Clube dos 13, a tentar comprar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Só que aí quando chegou na hora H, a Globo igualou a proposta e todo mundo saiu correndo para a Globo. E aí o que é que acontece? Os clubes perdem a credibilidade. E foi num movimento de interesse da Globo que foi implodido o Clube dos 13, junto com o interesse do Flamengo e do Corinthians, que foi mais ou menos parecido com o que quase aconteceu com a Liga do Nordeste, que a gente vai chegar daqui a pouco. Teve uma pergunta que veio sem o nome, que era: a TV aberta pode mudar o patamar das receitas no ano que vem? Só para a gente identificar aqui, a partir de 2019, o futebol brasileiro terá um novo rateamento das cotas de TV. Quem foi que fez essa pergunta? Está aqui na plateia ainda? Ou é o tímido? Né? A negociação com a TV aberta, no atual momento, possibilita colocar em outro patamar a receita? Na minha opinião, não. A TV aberta, quando a gente fala de futuro, de transmissão e tudo, a gente olha para as crianças, né? Que criança hoje em dia assiste TV aberta? Tá todo mundo vendo o quê? Netflix, né? Na minha opinião, o futuro da transmissão do futebol é o streaming. Não tem muito para onde correr. É YouTube, Facebook, novos canais que surjam. Para mim, é isso que vai acontecer. É o celular, é app. Não tem muito o que a gente ficar discutindo em relação a isso. Por isso, nós nos preocupamos muito com a questão da renovação da TV aberta e por isso nós não abrimos mão de, no contrato com o Esporte Interativo, ter a garantia de que, caso não fechássemos com a Globo, eles comprariam por pelo menos 2 anos nosso direito de transmissão em TV aberta. Tá? Então, não espero grandes receitas na TV aberta. O que eu espero é conseguir manter os parâmetros dos contratos que já existem e que a Globo tem com os outros clubes até 2024, que ela já renovou, com diversos clubes. Tá? Aqui não foi uma pergunta, foi só uma coisa que eu queria falar, porque vocês estavam falando do pay-per-view, a Aníbal falou do jogo Bahia e Flamengo e tudo, que na verdade é de TV fechada, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o que é o pay-per-view, o produto pay-per-view? Quem compra pay-per-view está pagando para ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Esse é o produto. Se um time sair, tem 10 jogos por rodada, você perdeu 10% do seu produto. Se 5 times saírem, você pode perder 100% do seu produto, eventualmente, porque os times podem não jogar entre si, são 10 jogos na rodada, né? 5 contra 5. E aí? Isso é um tiro. Isso mata o pay-per-view. E o pay-per-view, eu vou repetir aqui o que eu falei no começo: a Globo recebe 62% da receita do pay-per-view. Você acha que a Globo está disposta a perder isso? Quem negocia acha que sim. Eu não acredito no que ele me diz. Né? Então, os clubes que ainda não renovaram com o pay-per-view têm um poder muito grande. Claro que tem que ser feito com muita responsabilidade, porque se o barco afundar, não afunda o barco da Globo, só afunda o nosso barco também. Né? E a gente precisa dessa receita. Então a gente tem que buscar com toda a cautela, com todo o cuidado. Né? Não pode ser extremista. A gente sabe que tem dirigentes que querem brigar de qualquer jeito, então a gente tem que ter uma moderação, porque a gente não é galo de briga, não é maluco, né? De sair, não, se não for do meu jeito eu não assino, não é assim. Tem que buscar sempre um ponto de equilíbrio e saber que muitas vezes, numa negociação, a gente não vai chegar onde a gente quer, mas a gente pode dar um passo a mais, que foi o que aconteceu na Liga do Nordeste. O Bahia tem uma visão de objetivo que é até parecida com a do Sport. Né? E aqui foi uma pergunta de Adson, sobre a saída do Sport, da Copa do Nordeste. O Bahia e o Sport veem a Copa do Nordeste de uma forma parecida. Só que, por exemplo, tem que ter Série A e Série B, as receitas têm que ser maiores. Tudo isso a gente concorda. Só que o Sport achou que podia romper com a Liga do Nordeste e formar um novo produto. E o Bahia achou que isso era uma temeridade. Né? Porque é aquela história que foi falada aqui. O bom, às vezes, é inimigo do ótimo. A gente já evoluiu o formato da Copa do Nordeste para a próxima temporada. Está no que a gente quer? Está no ideal? Na nossa opinião, não. Ainda pode melhorar muito mais. Mas a gente tem que saber que não vai ser toda hora que a gente vai conseguir implementar aquilo que a gente acredita que é o ideal. A gente tem que saber dar um passo de cada vez. Tá? E a saída do Sport não vai trazer prejuízo para a competição. Ele simplesmente abriu mão, vai trazer prejuízo para ele, que quer me dizer que a Copa do Nordeste é deficitária, mas vai jogar o estadual. Né? A diretoria de lá, inclusive, na campanha deles, dizia que ia largar o estadual e hoje se abraçou ao estadual. E aí eu não posso afirmar absolutamente nada, mas eu me lembro muito da história do Clube dos 13, que eu estava comentando aqui mais cedo. Né? Então,
a gente tem que se preocupar em manter uma competição forte, porque as pessoas não sabem, muitas vezes, a Copa do Nordeste existe porque a Liga do Nordeste processou a CBF. Porque quando começou o campeonato por pontos corridos, a CBF acabou com todos os regionais. Porque teve até a Copa dos Campeões, não sei se vocês lembram, que foi o Paysandu ganhou, que foi para a Libertadores e tudo. Então, a CBF acabou com essas competições regionais e a Liga entrou com ação porque entendeu que isso causou uma série de prejuízos, contratos e tal. Anos e anos depois, ganhou a ação e a CBF teria que pagar um valor milionário, de dezenas de milhões de reais, para a Liga, que seria distribuído para os clubes. A CBF tem dinheiro para pagar até, mas não queria, né? E aí o que é que foi feito? Um acordo com a Liga para se restabelecer a competição por um período inicialmente de 10 anos, que a gente está em vias de estender, né? Mas os clubes, então, teriam a oportunidade de recuperar todo esse dinheiro através da própria competição. E, para isso, chamou-se para sentar na mesa as federações, porque tem o calendário do primeiro semestre que é complicado. Então, a gente tem... sentaram-se junto à Liga os clubes, as federações, para ceder as datas para a Copa do Nordeste e a própria CBF para chancelar. Então, imagine, a gente vai sair da Liga do Nordeste para criar uma nova competição. Qual é a garantia contratual que eu tenho que essa competição vai acontecer? Ah, mas a Globo pode comprar o direito de transmissão, certo? De que adianta a Globo comprar o direito de transmissão de 2017 e não ter mais competição em 2018? Então, a gente tem que ser moderado na tomada de decisão. O formato não é o que a gente acha ideal? Não, não é. Melhorou do que era? Melhorou. Então, vamos aos poucos, porque os clubes, quem tem poder de voto na Liga são os clubes. Então, se os clubes se unem, e aí é política, e se alinham, eles conseguem mudar as coisas. Só que isso é um passo de cada vez. Tem outra pergunta de Adson aqui, sobre a negociação do Bahia com o Esporte Interativo e a questão dos horários dos jogos. Evitando os jogos 19 horas de domingo. Essa foi uma preocupação que a gente tinha, sim, mas a preocupação maior não era nem nos dias de domingo, era nos dias de semana. Para o torcedor é um inconveniente danado, o jogo às 10 horas, na questão de transporte, voltar para casa e tudo. Eu sei, eu vivi isso o tempo todo, eu sou torcedor de arquibancada também, mas hoje eu vou te dizer, trabalhando é ainda pior. Jogador, quando sai da partida, de 10 horas da manhã, se ele dorme antes de 4, é lucro. E quem está trabalhando também é assim. A gente sai do jogo, e você acha que tem alguém com sono ali? Não, a gente continua, a gente sai, volta para a concentração, faz a ceia, conversa, todo mundo com a cabeça, com sangue lá em cima. Então, é péssimo para os atletas também. Né? E aí, quando você puder, a Jatobá está querendo uma parte. Só para responder, no contrato com o Esporte Interativo, a gente conseguiu estabelecer que nos jogos de semana nós vamos tentar, junto com o Esporte Interativo, não passar dos horários de 19... manter os jogos em horários entre 19h30 e 21h30. A gente queria estabelecer o limite de 21 horas, mas por uma questão de grade e também do interesse comercial, a gente conseguiu estabelecer, tem essa cláusula, entre 19h30 e 21h30. Sobre a questão dos horários dos jogos, eu me lembro que foi Bahia e Sergipe, se eu não me engano, que o Esporte Interativo tinha colocado o horário às 19 horas e a torcida fez uma pressão muito grande nas redes sociais e eles tiveram a flexibilidade de, acho que foi para 18 horas, se eu não me engano, foi para 18 horas. Achei isso interessante, porque na Globo isso não teria acontecido, eu nunca vi falar, né? E não estou também defendendo o Esporte Interativo, como o Pedro falou, assim como a Globo tem os seus interesses, né? Financeiros, claro. E os horários, dia de semana, às 22 horas, realmente é muito ruim. Acho que o horário ideal seria, sei lá, às 20 horas ou às 20h30, que seria o horário perfeito, para as pessoas até saírem, quem não tem automóvel, pegar os transportes coletivos, enfim. E aos domingos, 19 horas, é muito ruim, principalmente porque a partir das 21 horas, no domingo, o fluxo de pessoas na cidade é muito baixo. Então, assim, o risco de você ter... A questão da segurança é menor aos domingos. Então, para nós também, o entendimento é que o melhor horário seria no domingo à tarde, tradicional horário domingo à tarde, que esse daí é o ideal. E durante a semana, ser 20, 20 e 30 no máximo, porque você sair do estádio meia-noite, durante a semana, para ir trabalhar no dia seguinte, é complicado. Eu vou passar a palavra aqui para o Aníbal, dizer aqui para vocês o seguinte: nós estamos aqui a 9 minutos do encerramento da nossa mesa, e eu vou pedir a vocês já irem pensando aí, viu? Todos os componentes,
Eu tenho uma última pergunta que Pedro vai ter que responder para fechar. Mas depois eu queria que cada um de vocês, depois da provocação que a Aníbal vai fazer, fizesse o seu desfecho em 1 minuto, tá certo? Cada um vai ter 1 minuto para fazer suas considerações finais, tá bom? Mas Aníbal com a palavra. Quando eu fiz a consideração da Globo, com relação à Globo, nada contra ela pessoalmente, particularmente, mas pela forma como ela domina e manda e desmanda. E impõe esses horários absurdos, jogos às 11 horas, os jogadores devem adorar. Às 11 horas da manhã de domingo devem adorar, né? Pegar num calorzão do Nordeste aqui, 11 horas da manhã de domingo, eles devem ficar satisfeitíssimos. Então, são certas coisas que... Então, em suma, a intenção não era essa, de ser, não é a Globo, é a consequência do que o oligopólio provoca. E aí não é só no futebol, não, em tudo. Mas eu queria aproveitar logo, para não me estender muito, já agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa redonda com essa plateia qualificada. Ainda não vai encerrar, não? Tá bom. Não é encerrar ainda, porque ainda falta uma pergunta para Pedro Henrique. Depois a gente vai encerrar. Não, aqui quem manda sou eu, rapaz. A pergunta para Pedro Henrique aqui é o seguinte. Quem manda não, quem manda. Não, mas aqui o comando tem comando, rapaz, entendeu? A pergunta aqui é a seguinte. Senhor Paulo Maia. Paulo Maia? Tá ali, de novo está ali o Paulo. Né? A pergunta é a seguinte, uma pergunta bem provocativa para a gente encerrar com chave de ouro aqui o evento. Né? Edinaldo Rodrigues, em entrevista ao Bar FC, atribuiu à dupla Bavice, a culpa pelas baixas cotas de TV do Baiano. Disse ele que a Globo negociava diretamente com os 2 maiores do estado e os demais entravam de carona, só aceitando o contrato tecido por Bahia e Vitória. O quanto há de verdade nessas declarações? Por qual motivo as cotas do estadual baiano são menores que as do pernambucano, por exemplo? É possível explicar? Bom, acho que logo que eu comecei a falar do direito de transmissão, eu mencionei que o contrato do estadual com o Esporte Clube Bahia foi firmado, salvo engano, 1 semana antes de nós sermos eleitos. Então, eu ficaria até numa posição completamente desconfortável de falar de algo que aconteceu sem que eu efetivamente tenha conhecimento e tenha participado. Entretanto, o que eu sei é o seguinte: o Bahia negocia seus direitos de transmissão diretamente com as TVs, né? E os clubes do interior negociam através da Federação Baiana de Futebol. Em algumas das reuniões convocadas na federação, a gente até mencionou que acha que é injusta a forma de divisão, que poderia ser revisto. Poderíamos até renovar os contratos de transmissão, desde que efetivamente se aumentasse a remuneração. E aí a gente poderia até fazer uma divisão mais justa, como a gente pede sempre no Brasil, né, para os clubes do interior. Mas o fato é, nós temos contratos em vigor. E, falando bem simples e diretamente aqui, talvez hoje para o Bahia fosse mais interessante pagar a multa de romper o contrato de TV que a gente tem de estadual e parar para analisar o que é que a gente faz. Porque o contrato, eu não posso falar aqui por questões de confidencialidade, mas todo mundo sabe, porque essas informações estão por aí, né? Não tem justificativa para o Bahia ganhar menos pelo estadual do que o Bangu, ou do que o Madureira, ou do que o Red Bull, ou do que o Brasil de Pelotas. Ah, mas os campeonatos estaduais lá são mais valorizados. Eu não estou preocupado se são mais valorizados ou menos valorizados. Eu estou preocupado em que meu time, que o Bahia, que é um clube de Série A, que é um clube bicampeão brasileiro, que é um clube que foi campeão da Copa do Nordeste agora, tem um orçamento de top 15 do Brasil, top 15 e 16 do Brasil, e a gente joga uma competição que, somada receita de bilheteria, premiação que não existe, e direito de transmissão, não paga metade de uma folha. Então, não faz sentido. Eu não sei justificar, não posso justificar, não participei de negociação,
E se participar, a gente vai ter problema, porque isso é um absurdo, não faz sentido. E se o Bahia, por acaso, teve alguma culpa, que eu não posso afirmar se teve, porque eu não participei, pode ter certeza que no futuro, se a gente se mantiver, ou qualquer pessoa séria, que entenda do negócio, entre, não vai deixar o Bahia ter, porque é inadmissível isso. Ok, Pedro. Vamos aqui fazer uma parte aqui com o Thiago, 1 minuto, e depois a gente vai fechar o evento, tá certo? No final das contas, Pedro, eu acho que cota de televisão de baiano é somente uma ponta desse iceberg de o baiano está equivocado, a competição está equivocada, né? O planejamento da competição, quem a compõe, a forma de disputa, enfim, no final das contas a gente discutir se a cota é cara, é barata, isso é uma consequência da competição que não... Enfim, tem pouco atrativo para o torcedor, tem forças completamente desproporcionais, acaba que não é nem agradável para a audiência, enfim, acaba que a gente polariza mesmo com Bahia e Vitória, e a realidade contratual acaba sendo assim, porque não dá para negociar nas mesmas bases, e, enfim... Acho que realmente a competição é que precisa ser repensada, no final das contas. Senhores, então chegamos aqui ao final do nossa mesa redonda. Gostaria de agradecer a atenção de todos, e nossos convidados terão agora, a partir de agora, 60 segundos para as suas considerações finais. Vou começar aqui com nosso amigo Jatobá, por favor, Jatobá. Quem não é sócio do clube, vire sócio. Faça como todos, ou a maioria que está aqui, participe da reconstrução do clube. Não é fácil o que a gente enfrenta, o que a gente passa hoje. Somos o clube do Nordeste do país, contra muitos lá que movimentam uma grana absurda. Então, quem ama o Bahia, seja sócio do Bahia. Se você pode pagar o menor plano possível, se associe. Obrigado à Revolução Tricolor pela oportunidade de estar falando aqui sobre vários assuntos ligados à paixão em comum que nos liga aqui. Obrigado. Com a palavra agora, nosso amigo, por favor, Aníbal. Bom, agora pode. Tá bom. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse evento ao pessoal da Revolução Tricolor e enfatizar o que o Jatobá comentou ali. Todos nós amamos, sei lá, eu costumo dizer que futebol é um negócio mais importante do que casamento, porque mulher a gente troca e time não troca. Mas voltando, há quem troque, time não. Mas não, marido também, é aquela história, torcedora, mulher troca, marido também, para não dizer que sou machista. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o Jatobá fez essa reflexão e eu reforçaria. Eu acho que a associação de todos os torcedores do Bahia ao clube é a maneira mais curta da gente tentar diminuir as gritantes diferenças de receitas com relação aos clubes do Sul. A gente costuma ouvir com uma frequência enorme que a torcida do Bahia paga, que a torcida do Bahia faz e acontece, mas a verdade é que nós temos menos de 15 mil sócios. Internacional, a Vancini pode me confirmar isso aí, os 3 dias seguintes ao rebaixamento, aumentou em 7 mil sócios. Nos 3 dias seguintes ao rebaixamento. Isso é uma diferença de cultura brutal. Mas, e no nosso caso, a receita de associativismo é a receita de a gente tentar reduzir essa gritante de disparidade que nós temos com relação aos chamados grandes clubes do Sul. E temos que tentar, todos os nossos grupos, a ajudar e tentar disseminar essa ideia de que precisamos chegar junto do clube. Muito obrigado e boa noite a todos. Vamos agora com o Thiago. Simplesmente Bahia.
Bem, em nome do Simplesmente Bahia, eu agradeço o convite, parabenizo a Revolução Tricolor e a todos os presentes por estarem aqui abrindo mão da sua tarde, início de noite de sábado, para falar do Esporte Clube Bahia, mostrar esse compromisso, mostrar essa vontade de fazer melhor, de fazer mais. Acho que, como eu disse diversas vezes hoje, clube é isso. Nós estamos resgatando nossa ideia de clube. Somos pessoas reunidas em prol de um objetivo. O objetivo é fazer um time grande, fazer futebol bem feito, conquistar títulos e nos divertir, nos entreter nessa paixão que é unânime aqui entre todos. No final das contas, o comparativo que a gente faz com outros clubes do Brasil é um pouco cruel, porque nós estamos num renascimento. E a gente tem que ver também essa situação. No final das contas, embora 15 mil sócios seja pouco comparado ao nosso potencial, já é bastante comparado ao que a gente passou, comparado ao que a gente... aonde a gente poderia estar hoje por uma série de felizes... coincidências de muito trabalho e de muito esforço que nos trouxeram até aqui. Nós estamos, acho que o principal sentimento meu é que nós estamos no caminho certo, que nós estamos voltando a ser um grupo de pessoas que discutem e debatem em prol de um objetivo único, e que quanto mais pessoas vierem discutir com a gente, conversar com a gente, quanto mais grupos, quanto mais sócios, quanto mais essa paixão trouxer gente para junto da gente, melhor a gente vai. E acho que é isso. Esse tem que ser o nosso objetivo: trazer mais pessoas como sócios, trazer mais grupos para perto, fazer com que o clube floresça e que a gente tenha em torno do Bahia, como sócios, como participantes, todos aqueles que amam e torcem pelo Bahia, e assim faremos com certeza teremos uma alvorada tricolor cada dia mais bonita e mais vitoriosa. Muito obrigado. E agora, para encerrar, Pedro Henriques. Bom, eu não vou parabenizar a Revolução Tricolor, porque eu faço parte da Revolução Tricolor e fica um negócio meio de autopromoção, né? Então, eu acho que é importante a gente estar, nós que amamos o Bahia, sempre se reunindo para buscar discutir o clube, para buscar entender os problemas. E hoje, a discussão aqui foi rica, a gente passou até dos 3 temas básicos que tinha aqui, que a gente achou que não ia dar. Claro que não aprofundou tudo que a gente poderia e gostaria, mas é importante que todo mundo pare para pensar nessas alternativas e lembrar, né, um pouco das palestras que passaram, que hoje o Bahia é um clube transparente, que é um clube profissional, que é um clube que tem um passado que pode almejar um futuro, né? Hoje, a gente que se vangloria de ser bicampeão brasileiro, a gente tem que saber que a gente não é o Bahia de 88, que acabou de ser campeão, né? Essa é a realidade. Mas, graças a Deus, a gente também não é o Bahia de 2006, 2007, né? Que estava na Série C, sem saber que competição ia jogar no ano seguinte, sem credibilidade, né? A gente está num passo, como foi colocado, de reconstrução. E toda reconstrução é trabalhosa, tem que ter paciência, perseverança, resiliência, né? Tudo aquilo que a gente viu nas apresentações todas de Algesi, de Marcelo, de Henrique, de Vitor, de Mário, que contou a nossa luta, né? Que ajudou, não fomos os únicos, mas ajudamos na construção disso que a gente está vivendo hoje. E saber que cada um aqui pode ajudar, seja sendo sócio, seja buscando ser conselheiro deliberativo, ou conselheiro fiscal, ou almejando um cargo na diretoria executiva, porque hoje, graças a Deus, o Bahia é um clube democrático, é um clube transparente, que permite que a gente possa sonhar em voltar até as glórias que nós já tivemos em 88. Agora, a gente tem que saber que isso é um sonho, que a gente tem que ter passo a passo. A gente não podia, como eu já disse anteriormente, ficar sonhando com Libertadores no ano passado, quando a gente estava jogando a Série B. A gente tinha que subir para a Série A. Hoje a gente tem que pensar em se consolidar na Série A, fazendo campanhas dignas e, um passo de cada vez, galgar coisas cada vez maiores e melhores, porque a gente merece, nosso clube tem capacidade para isso e nós todos podemos construir um Bahia cada vez mais forte. Obrigado a todos. Senhores, para encerrar então, por favor, respirem fundo e comigo. Bora Bahia, é minha? Bom, pessoal, agradecer essa mesa redonda. Leonardo Vieira, parabéns pela mediação brilhante.
e a todos que participaram aí da mesa. Eu queria também agora só rapidamente parabenizar a diretoria executiva do Esporte Clube Bahia pelo programa de responsabilidade social, né? Jogue Limpo, Jogue Bem, programa da Unicef. Parabenizar a diretoria executiva do Esporte Clube Bahia também pela base operacional na Fonte Nova. Parabéns à diretoria executiva. Para a gente dar aqui encerramento, nós vamos ter o sorteio dos 3 brindes. Eu queria convidar aqui os membros da coordenação da Revolução Tricolor, que juntamente comigo compõem essa gestão 2017, para fazer suas considerações também sobre o evento. Agradecer também aqui a presença de todos. Realmente tivemos uma tarde rica de conhecimento, de informação, um debate democrático. É mais um passo que o Esporte Clube Bahia dá, né, no avanço aí dessa consolidação do fortalecimento da democracia, que já está mais do que estabelecida. Eu quero convidar aqui Marcelo Noblar, coordenador do Grupo Revolução Tricolor, Vitor Duarte, também coordenador, eu, Márcio Paiva, também faço parte dessa coordenação na gestão 2017 e 2018. Além de Márcio e de Vitor que estão aqui, a gente também tem o Caio Noblar e o Rodrigo Menezes, que tiveram que se ausentar, problemas familiares. Mas, antes dos agradecimentos, a gente só quer deixar aqui bem sedimentado toda a linha de raciocínio desse evento. O que a gente não pode deixar de ter em mente é o seguinte: o Bahia é forte e vai ser cada vez mais forte. A gente sabe que a gente vive em função dos nossos torcedores, que agora também já passou a chamar de clientes. Acho que a Avancini sempre bate nisso. É uma nova cultura que existe no futebol brasileiro. Aquele torcedor da década de 70 e 80 que praticamente entrava em campo dentro na Fonte Nova para empurrar o time, ele mudou um pouco. Infelizmente a gente vê já, às vezes com 2 minutos de jogo, o torcedor já está cobrando, já quer bater em jogador. Tem que ser feito todo um trabalho, todo um estudo para voltar à consciência desses clientes que eles são torcedores, que a obrigação deles é empurrar o time. E o primeiro passo para isso é se tornar sócio do clube. É o principal caminho, é o primeiro caminho. A gente sabe que eles querem títulos de expressão e nós vamos entregar títulos de expressão para eles. O que o torcedor enxerga, o que os sócios de agora estão enxergando é que para a gente chegar aos títulos, a gente precisa de pelo menos 2 fatores. Jogadores comprometidos e motivados. Não precisa ser um time de craques. A gente precisa de dedicação. Alguém me falou que 11 René Júnior resolviam um problema. Eu também acho que é por aí. Além disso, a gente precisa de infraestrutura adequada. E esse trabalho já está sendo feito há 3, 4 anos. Só que o ponto que a gente não pode deixar de esquecer é esse aqui. É aqui que a gente vai fazer o Bahia se tornar um top 5, um top 8 do Brasil. É com trabalho honesto, como o Marcelo já falou, a persistência de Avancini, de Pedro, a responsabilidade, o compromisso. É só assim que a gente constrói o Bahia. A gente não pode mais deixar aventureiros tomarem a frente do clube. Não pode, não existe mágica, existe trabalho, é suor e é perseverança. Quem está nessa sala aqui mudou o nível. Não é mais um simples torcedor. Passou a entender outros fatores, o que existe por trás, o que está nos bastidores para transformar o Bahia num clube grande. Faltam pouco mais de uma década para o centenário do Esporte Clube Bahia. Quem está aqui está plantando a raiz para, nesse centenário, o Bahia ser top 5. E aqui fica o convite da Revolução Tricolor, para quem não faz parte do grupo e quer fazer parte do grupo. A partir de segunda-feira, o nosso site está de volta ao ar. Vai ter um link lá para inscrição. Se você quiser fazer parte da Revolução Tricolor, é só preencher esse link e a gente vai entrar em contato com vocês. Vocês vão receber o material, o nosso estatuto, nós também temos regras de convivência, vocês vão receber o material desse evento e vamos estar à disposição. Os outros grupos que estão aqui muito bem representados também fazem esse trabalho. Fiquem à vontade, pesquisem, conversem, vejam qual o perfil que vocês mais se adequam
e façam parte da história do Bahia. Tá? Esse é o convite da Revolução Tricolor. E eu queria pedir que os integrantes da Comissão de Comunicação e de Logística da Revolução Tricolor, por favor, fiquem em pé. Por favor. Rodrigo, Wellington, Celinha, Genildo, Rogério, Júlio. Cadê? Leandro, nosso René Júnior. Um abraço para Ana Martinez, conselheira, que está lá de Barcelona assistindo o evento e trabalhando via redes sociais. Um abraço para Marcelo Mendes, que está lá de Brasília, também com a gente nesse momento nas redes sociais. Teodomiro, direto do Rio de Janeiro, também trabalhando com a gente. Muito obrigado a vocês. Esse evento hoje foi um grande sucesso. Isso deve a toda a dedicação de vocês de estar aí há 3, 4 semanas abrindo mão de várias coisas para fazer esse evento acontecer. Eu queria... Hein? Se prepare que o 2 está sendo já... ainda vem o ciclo 2. Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês pelo trabalho. Tá? Não vou me alongar mais muito, não. Noblar já resumiu bem o que foi o evento. A gente realmente está, de fato, emocionado porque, enfim, a gente investiu um tempo pelo Bahia num sábado à tarde. É um caso de amor mesmo. Então, todos que estiveram aqui presentes, sendo da Revolução ou dos outros grupos políticos que têm uma energia também muito positiva. A gente sabe quem trabalha bem pelo Bahia, a gente sabe os grupos que querem o bem do Bahia. Então, a gente sentiu o maior prazer realmente de dividir isso com vocês. Né? São grupos realmente que trazem ao Bahia discussões interessantes, assuntos importantes, e isso sempre agrega bastante. Né? Quem esteve aqui nesse sábado, então, também está de parabéns, junto com todos da Revolução que investiram bastante tempo para viabilizar esse evento. Né? Um agradecimento especial aí ao Bistro, que é um parceiro da gente, né, que está vindo com tudo aí para quem curte gastronomia, uma boa cerveja aqui em Salvador. Gravem esse nome, Bistro. O Katsuaba também, que... enfim, abriu uma série de exceções para a gente, né? Foi realmente um grande parceiro nessa empreitada. Inclusive, o adiantado da hora, o Katsuaba foi compreensivo, né? E conseguiu ajudar a gente para que o evento realmente se encerrasse com chave de ouro. Agora a gente vai para um sorteio. Reforço os agradecimentos. Um grande abraço a todos, bom final de semana. E vamos sortear aí 3 brindes. Márcio. Obrigado, pessoal. Bom, está faltando... Não, está aqui, né? São os 2... 4. Oh, chegou mais um. Bom, então nós vamos iniciar agora sorteando 2 vouchers do frango americano, que fica no Multishop, na Boca do Rio. É parceiro de aço do Esporte Clube Bahia. E também é patrocinador oficial do Cartola do clube. Levanta para... Cadê? Ali, Ronald, que concedeu ali para a gente os 2 vouchers. Obrigado, Ronald. Bom, como eu falei, né, os membros da Revolução Tricolor, infelizmente, ou felizmente, que vão abrir a possibilidade para nossos convidados, vão ficar de fora do sorteio. Bom, eu vou pedir ao nosso nobre presidente, Marcelo Santana, que diga um número aí, de 1 a 170. Oi, gente. Se eu escolher o de sempre, vamos dizer que foi 71, que é o DDD de Salvador. Então. Pronto, 71. Gabriela Simões. Gabriela Simões. Tá aqui ainda? Já foi perdido. Vou por debaixo aqui. Gutenberg da Silva Santos. Gutenberg da Silva Santos. É palestrante no todo. Heraldo Gamarra. Heraldo. Valeu. Obrigado pela presença. Bom, Pedro Henriques, fala um número aí de 1 a 170. 31.
Carvalho Ramos de Cerqueira. Breno Carvalho. Carvalho. É o Vaucho. Do outro Vaucho. Bruno Oliveira da Silva. Bruno Oliveira da Silva. Parabéns, Bruno. Noblar. Parabéns, Bruno. Obrigado pela presença. Bom, vamos agora passar aqui para o nobre conselheiro do Conselho Deliberativo para falar um número. R$ 59 é nosso. Pronto. A camisa da Revolução Tricolor. Se for de grupo, a gente escolhe. 59. Fabiano Silva de Santana Dourado. Fabiano Silva de Santana Dourado. Felipe Augusto de Oliveira Borges. Felipe Augusto de Oliveira Borges. Parabéns, Felipe. Agora é isso? Obrigado, bicho. Valeu. Bom, pessoal, essa é a camisa oficial do nosso clube, nosso manto sagrado, que foi nos dada aqui pelo nosso presidente, Marcelo Santana, para fazermos o sorteio. Vamos ver agora, acho que... Algesi, né, pessoal? Diga o número. 88. Vai para Jonathan Alves de Araújo Góes. O Jonathan Alves de Araújo Góes. Parabéns. Parabéns, Jonathan. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, com isso a gente dá encerramento ao nosso evento Bahia Forte, ciclo 1. Muito obrigado pela presença de todos e vamos aguardar o ciclo 2 que vem aí, viu? Valeu.